os museus e centros de ciências, eles são considerados espaços sociais de aprendizagem. Eles têm como potencial de estimular o interesse e a participação ativa de seus visitantes. Para isso, as equipes educativas dessas instituições têm dedicado esforços a desenvolver exposições contextualizadas, aproximando o contexto e conceito científico das realidades dos visitantes. E aí a gente se depara com um dado interessante. Dentre os visitantes, o principal público que frequenta com maior assiduidade esses espaços sociais situam-se as famílias. Do nosso interesse são famílias que tenham pelo menos uma criança em sua composição. Só que estudar as famílias é algo complexo. Primeiro, porque nem todas as famílias visitam os museus e centros de ciência com a intenção de aprender. Boa parte delas frequentam esses locais com o intuito de ter um momento de lazer, sem se envolver de maneira cognitiva com a informação científica ali exposta. Outro ponto complexo é que cada família que visita uma exposição, ela traz consigo a sua própria bagagem cultural, as suas vivências, as suas experiências, os seus conhecimentos prévios e as suas percepções e opiniões sobre a temática científica relatada. Mas é isso que nos desafia e é esse o foco dos nossos estudos, estudar famílias com pelo menos uma criança na sua composição. E especificamente, nós estudamos as conversas e interações com o intuito de responder duas perguntas de pesquisa. Primeiro, como as famílias interagem entre si e com a exposição Dinossauros, o regresso dos gigantes. E segundo, como as conversas contribuíram para as experiências de aprendizagem. O estudo ele foi conduzido no pavilhão do conhecimento Ciência Viva, localizado em Lisboa, Portugal. Especificamente, nós estudamos a exposição Dinossauro, o regresso dos gigantes, que retratou a era mesozoica. Para isso, a equipe educativa do pavilhão elaborou uma exposição composta por 13 módulos e uma diversidade de elementos expositivos, painéis informativos, painéis interativos, réplicas, sons, imagens, cheiros, tudo isso para aproximar essa era mesozoica do visitante. Estudamos especificamente 14 famílias, totalizando 54 indivíduos, sendo 26 adultos e 28 crianças. Essas crianças utilizaram uma câmera do tipo GoPro presa num suporte sobre o peito dela, na intenção de que pudéssemos documentar de maneira audiovisual as conversas e interações sobre a perspectiva da família, da criança em específico. Dito isso, o que os resultados nossos nos mostram? Primeiro ponto, que a exposição despertou o interesse das famílias. Elas investiram a maior parte do seu tempo conversando entre si e interagindo com a exposição. Ao estudar o teor conversacional das famílias, nós percebemos que a maior parte das suas conversas eram de fato relacionadas à exposição, identificando estruturas anatômicas, falando sobre a função anatômica de uma réplica ali, identificando espécie, Para responder a primeira pergunta de pesquisa, nós observamos o seguinte, que a diversidade de elementos expositivos utilizados favoreceu a participação ativa das famílias, em específico das crianças. Então, elas fizeram perguntas, buscaram por respostas, traçaram hipóteses, chegaram a conclusões, e fizeram afirmações, de uma maneira em que elas chegaram a essas respostas. E para responder a segunda pergunta de pesquisa, como as conversas contribuíram com as experiências de aprendizagem, nós destacamos o papel dos adultos. Os adultos, eles atuaram como facilitadores, como mediadores na construção do conhecimento das crianças, Então, para isso, eles utilizaram as experiências anteriores, o conhecimento que eles já possuíam, somando-se à informação expostas em painéis. Em síntese, o que os nossos resultados nos mostram? Primeiro, que a diversidade de elementos expositivos estimulou a participação das famílias, em especial do protagonismo dessas crianças. Então, as crianças conduziram conversas, exploraram a exposição de maneira livre e seguindo as suas motivações e interesses. Segundo, o papel facilitador dos adultos contribuiu para a construção do conhecimento dessas famílias, aprimorando o que elas já sabiam. Elas tiveram um aprimoramento do seu conhecimento. Tudo isso nos leva
algumas possibilidades, como por exemplo, que essa visita fique registrada na memória das famílias e seja passível de ganhar novos significados e que o interesse pela ciência dessas famílias seja potencializado com uma exposição pensada e planejada de forma contextualizada, seguindo a realidade de cada família visitante.